Então você tá ali vendo um vídeo nada a ver sobre política, sobre algo que não tem nada a ver com o assunto em si, e de repente aparece uma mulher bonita sorrindo pra você, dando a piscadinha. Ou então você tá fazendo compra lá na internet de qualquer coisa pra casa, e você sendo homem, a pessoa sabe que você é homem, e aí coloca lá sugestão de lingerie, com mulher de calcinha. É verdade. Com mulher seminua. E você fica pensando que isso vem do nada. O danado do pecado tá ali, a tentação vem diante de você. Como é que o caba macho deve lidar com esse tipo de circunstância, com esse tipo de situação? Sobre isso que eu quero falar com você, é sobre a pornografia. Algo que é tão difundido hoje em dia, mas que precisa ser conhecido nos seus mínimos detalhes, porque a indústria por trás disso causa muito sofrimento, causa muito problema. É verdade. E se você é um homem, se você é um caba macho... Aliás, deixa eu até dizer que o barulho hoje vai ser meio complicado, que eu tô de férias aqui, passa carro, passa avião a todo tempo. Mas você sabe que esse tipo de tentação é pequena, é fichinha, diante das tentações que você precisa lidar no seu dia a dia. Mas e aí? Como é que você lida com isso? Deixa como é que tá, não fala nada com ninguém, vai tentando ali de esbarro em esbarro vencer essas coisas, ou desiste, cai aqui, levanta acolá. Tem até uma música que diz isso, né? Tropeça aqui, cai acolá. Tropeça aqui, oi, cai acolá. Depois levanta e segue o jogo. É assim que você tá lidando com esse problema. Deixa eu tentar dizer pra você que desse jeito o problema vai persistir e vai continuar. O crente caba macho, ele precisa lidar com as tentações de uma forma diferente. Nesse vídeo eu quero falar especialmente sobre a pornografia. Dizendo que não é apenas uma mera tentação, mas é um pecado que traz tristeza, traz consequências trágicas, termina casamentos e investe pesado, inclusive no tráfico infantil, para você ter uma ideia de onde esse negócio pode chegar. Então, vamos conversar sobre isso. Venha me seguir, eu sou Samuel Vitalino. Curte aqui a gente no YouTube, toca no sininho aí para quando um vídeo novo chegar você poder receber as notificações. Então vamos lá. Tem muita gente que acha que pornografia é só você ver um filme pornográfico, aquelas coisas grotescas do outro mundo, aquele negócio que é nojento desde o início. Entretanto, não é bem assim. A Bíblia vai tratar, eu quero tratar daqui a pouco sobre o que é pornografia de fato. Mas tem muita gente que acha que pode até usar um pouquinho de pornografia para salvar o casamento. Eu já ouvi loucuras desse tipo. Já avisei que vai dar merda isso. Como se a sua mulher não tá lhe satisfazendo, em vez de você ir para uma prostituta, você pode ali ver um pouco de pornografia, se autossatisfazer e que vai estar tudo bem. Mas eu quero dizer para você que isso é mentira, isso é engano de Satanás, porque pornografia é adultério. A palavra de Deus nos diz que se você olha para uma mulher com intenção impura no coração, você já adulterou com ela. E pornografia não é nada mais do que você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração. Então você já adulterou com ela, segundo as palavras do próprio Jesus. Então vamos tratar um pouco dessa palavra na Bíblia, né? Quando a Bíblia diz que nós devemos nos abster da prostituição, a palavra usada ali em grego é porneia. É uma palavra que abrange não apenas a prostituição, o ato de pagar por uma prostituta e se prostituir com ela, mas abrange todo e qualquer pecado sexual que seja qualquer ato sexual individual ou coletivo que não seja única e exclusivamente com a sua esposa, com a sua mulher. Na verdade, o ato sexual entre um homem e uma mulher no contexto do casamento não é apenas maravilhoso, não é apenas extraordinário, mas é um ato de adoração a Deus. Mas qualquer coisa que fuja disso é adoração a Satanás, é adoração a ídolos. E nós precisamos então lutar e destronar os ídolos do nosso coração. Então como é que a gente lida com isso? A gente já entendeu qual é o problema, que é um pecado sério, que afeta e destrói vidas, igrejas, casamentos, lares, mas existe uma forma errada da gente lidar com isso. E talvez uma das principais formas erradas é você achar que você consegue sozinho vencer essa tentação. Eu consigo voar. E deixa eu lhe dizer, você não consegue, é mais forte do que você. A tentação, Satanás usa de métodos e meios que fazem com que os nossos hormônios e com que o nosso pensamento
tente sempre devagar e racionalizar para que a gente tente lidar com isso sozinho. Mas, via de regra, a gente tenta fazer isso por quê? Porque a gente não quer se expor por causa da vergonha. Mas Deus usa a vergonha muitas vezes para lidar com os nossos pecados. Foi assim com Davi. Mas antes de alguém nos pegar fazendo isso, a melhor coisa é você buscar ajuda. Busque a ajuda de alguém que seja mais maduro na fé, de alguém que tenha a condição de poder trazer você aos pés de Cristo, de trazer você à verdade. E essa exposição por si só, essa vergonha, ela pode ser usada por Deus para o seu próprio bem. Tem um texto de Richard Baxter falando sobre isso, um livrinho da Knox, Quebrantamento, que mostra precisamente isso, que uma das partes do arrependimento que mudam a nossa vida é quando a gente passa por algum tipo de vergonha. E me deixa sugerir algo a mais. Se é algo que você está lidando com isso no contexto do casamento e você não sabe o que fazer, você sabe quem é a melhor pessoa para você conversar? É a sua esposa. É você confessar para ela, talvez isso possa até ajudar no relacionamento sexual de vocês, mas você confessar para ela que você está lidando com isso. Você confessa, você não se justifica, não coloca a culpa nela, tá? Você não coloca a culpa nela, a culpa é sua, mas você diz, está difícil para mim, e eu preciso de me expor para você, eu preciso de passar vergonha diante de você, porque eu não quero pecar assim contra você e muito menos contra o nosso Deus. Portanto, não deixe de confessar. A Bíblia fala sobre confissão de pecados. Aquele que esconde a sua transgressão vai de mal a pior, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E quando você confessa, e quando você passa por essa vergonha, fica muito mais fácil de você abandonar e de você deixar o pecado. E isso já traz, então, a forma correta de lidar com isso. Nada melhor do que confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos limpar de toda injustiça. Portanto, confesse o seu pecado à sua esposa, confesse o seu pecado ao próprio Deus e, sem dúvida alguma, Ele vai lhe ajudar com isso. Se eu puder trazer uma dica aqui, se eu puder trazer uma palavra, né, de algo que pode ajudar você a lutar contra essa tentação, na verdade isso serve para qualquer pecado, tá? É de você sempre racionalizar, de pensar nesses momentos. Quando você tá lá no Google ou tá vendo alguma coisa e aparece algo assim para você, é você se forçar naquele momento a pensar na cruz do Calvário, a pensar no sofrimento que o nosso Salvador teve que passar para livrar você do inferno e para livrar você das consequências do seu próprio pecado. A Bíblia diz que a cruz de Cristo nos constrange. E é exatamente porque essa cruz nos constrange que a gente deve sempre pensar no momento em que a tentação vem, para que o nosso pensamento, que o apóstolo Paulo diz que deve ser em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, aí deve ser o nosso pensamento. Nada é mais justo, nada é mais louvável, nada é mais extraordinário do que fazer com que o nosso pensamento vá para a cruz. Ver a fronte ensanguentada do nosso Salvador pela fé e perceber que só ali, só na cruz, é que os meus pecados foram pagos e foram satisfeitos, a ira de Deus satisfeita na pessoa de Jesus para poder nos livrar a gente de qualquer pecado, inclusive da própria pornografia. Então, constrangidos pela cruz, eu peço a você para que acompanhe a gente, deixa um comentário aqui. Você lida com pornografia, você tem alguma dica para alguém que queira se livrar dela? Fala com a gente.